Convido você a abrir sua Bíblia comigo no primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, os versos 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, os versos de 1 a 30. Diz-nos a palavra de Deus, Filipenses 1, de 27 a 30. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Eu vou falar nessa noite sobre vida cristã, olhando para esse belo texto do apóstolo Paulo, e o tema que eu escolhi para falarmos nessa noite é em novidade de vida. Em novidade de vida. Nesses versículos da parte final do primeiro capítulo, ao contrário da ênfase autobiográfica que Paulo coloca até essa parte, do início da epístola até agora, Paulo faz recomendações à igreja sobre o seu estilo de vida, sobre o seu modo de viver. E o Evangelho nos convida a um estilo de viver coerente com o nosso chamado. Por isso, ele diz no versículo 27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Não sei se você já observou, mas a Bíblia muitas vezes usa a ideia de andar para ilustrar o estilo de vida cristã. Por exemplo, em Efésios 4:1, Paulo vai dizer, andai de modo digno da vossa vocação. Em Efésios 4:17 ele diz, não andeis com os gentios. Em Efésios 5:2 ele diz, andai em amor. E em Efésios 5:8 ele diz, andai como filhos da luz. Que modo é este? Que modo é este? Que estilo de vida a Bíblia nos desafia a viver, a ter, quando afirma, vivei de modo digno do Evangelho? A vida cristã exige determinados procedimentos e condutas. Isso nós chamamos de ética. A ética cristã, a ética bíblica. Você pode ouvir um descrente contar uma piada suja e falar palavrões e sentir-se desconfortável com a postura, e ter uma língua suja, mas você relega porque é o que se espera de pessoas que não têm os princípios cristãos. Mas não se espera uma pessoa que se diz cristã falar palavrões e contar piada suja. Isso provoca em nós algo detestável. Não se aceita um cristão
adotando certos comportamentos da cultura. Não é verdade? Você não fica às vezes indignado com alguns cristãos, com alguns crentes que às vezes ficam dando likes em postagens antibíblicas, anticristãs? É detestável esse comportamento. Não dá para compreender como que determinados cristãos vão para as mídias sociais comportando-se como a cultura se comporta. Pessoas que colocam fotos, usam roupas insinuantes e postam essas roupas e se dizem cristãs. Isto não condiz, não é? Com a verdade bíblica, com os valores e princípios da palavra de Deus. Usar roupinhas provocantes, roupinhas sensuais, a gente fica assustado com esse comportamento. Porque nós sempre esperamos dos cristãos atitudes mais coerentes, atitudes modestas, atitudes ponderadas, para que de fato revele aquilo que nós estamos lendo e vendo na palavra de Deus. Esse texto, Paulo está dizendo que o povo de Deus deve viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Precisamos andar de modo digno porque somos filhos da luz e não filhos das trevas. Espera-se que um discípulo de Cristo tenha uma ética e um procedimento diferenciado nos negócios, no casamento, na sua relação conjugal, na sua relação com seus amigos de trabalho, com seus amigos da escola. Ainda que pague um preço por isso, espera-se que a sua atitude, que a sua postura, que o seu comportamento no trabalho seja ético, que seja respeitoso com a chefia, que seja obediente com os procedimentos do negócio, do trabalho onde você labora, que a vida seja condizente com o que a palavra ensina. Isto é que se espera, que o seu procedimento corresponda à mensagem do Evangelho. Por isso que eu acho que talvez seria interessante uma tradução aqui. Acima de tudo, comportem-se como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo. A nova versão internacional traduz esse versículo da seguinte forma: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. A ideia aqui é que vivamos de uma forma condizente com o reino ao qual afirmamos pertencer. E então, eu queria falar sobre a seguinte pergunta: como podemos viver de modo digno do Evangelho? Como podemos viver, segundo esse texto, de modo digno do Evangelho? E a primeira ideia que eu vejo nesse texto é que nós temos que ter vida consistente. Vida consistente. Sejamos consistentes em todas as áreas da nossa vida. Veja o que diz o versículo 27. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Obrigado, Anderson. O comportamento do cristão precisa ser condizente com a sua cidadania cristã. A lei que rege a vida de um discípulo de Cristo é a lei do reino de Deus, não é a lei do mercado, não é a lei da sociedade. Por isso que importa mais obedecer a Deus do que a homens, diz o sábio Gamaliel, quando questionando Pedro. Não é a cultura, não é a educação, não é a direção política de um país que determina o que devemos fazer e qual é o estilo de vida que devemos adotar. Muitas servas de Deus perderam sua vida exatamente pela recusa em se submeter a uma cultura, a um sistema político que obriga seus cidadãos a fazer algo que Deus condena, que Deus rejeita e não quer que nós façamos. E claro, nós temos na Bíblia diversos exemplos. Vamos pensar, por exemplo, na Babilônia.
os 3 amigos de Daniel, que foram colocados na fornalha. O próprio Daniel foi colocado na cova dos leões. No primeiro século, cristãos, famílias inteiras foram colocadas, tornaram-se tochas humanas, porque não aceitaram negar a fé no Cristo da nossa fé. Porque o estilo de vida que eles adotaram era graúdo, era maiúsculo, e não condizia com os interesses do dinheiro. Pagaram um alto preço. Somos regidos pela ética estabelecida por Deus, meus irmãos. Portanto, precisamos ser cristãos também no trânsito. Precisamos ser cristãos também praticando esporte. Precisamos ser cristãos também fazendo nossos negócios, como empregado daquela empresa, como contribuintes, como aqueles que pagam seus impostos. Precisamos ser cristãos em todas e quaisquer circunstâncias. Temos que ter vida coerente com o Evangelho de Cristo. Por causa da incoerência ética, muitos cristãos adotam, e muitas vezes o Evangelho é tão desprezado. E não apenas o Evangelho é tão desprezado, mas o cristianismo tem sido rejeitado, porque o estilo de vida cristão torna o Evangelho algo somenos, diminui a força, diminui na sua prática, no seu estilo de vida, o vigor do cristianismo, o vigor do Evangelho. Não é mais discípulo de Cristo, vive pela conveniência e pelas circunstâncias da vida. E muitas vezes o que falamos fala tão alto que as pessoas não conseguem nos ouvir o que queremos dizer. Isso é uma realidade. Devemos viver não apenas de modo digno, mas devemos ver de modo digno do Evangelho de Cristo. É isto que Paulo está colocando aqui. Meus irmãos, esta igreja é uma igreja pluralista. Há muitas pessoas de diversas origens dessa cidade. E nesta igreja, que é o extrato dessa cidade, também tem muitas dificuldades. O Evangelho chega com muita dificuldade, em meio a muitas lutas, a muitas circunstâncias difíceis. E o apóstolo Paulo se coloca no meio desta igreja, no meio desta comunidade, vivendo simplesmente a partir das verdades do Evangelho de Jesus Cristo. A Madre Francisca Lechner é uma alemã do século XIX. Ela desenvolveu um programa de vida sobre os valores do reino de Deus. E ela escreveu dizendo o seguinte: nenhuma manhã sem oração fervorosa priorize Deus em seu dia. Nenhum trabalho sem boa intenção. O uso indevido do nosso tempo no trabalho prejudica outras pessoas e instituições. Nenhuma alegria sem um muito obrigado a Deus. Nenhuma palavra sem se lembrar do onipresente. Nenhum sofrimento sem serena paciência. Ao invés de murmurar e rejeitá-los, devemos orar por mais força, por mais fé, por mais esperança. Nenhuma ofensa sem perdão, nenhuma falta sem arrependimento, nenhuma boa ação sem humildade, nenhum pobre sem auxílio, nenhuma pessoa sem sofrimento, em sofrimento sem uma palavra de conforto, nenhuma noite sem exame de consciência. E John Stott também afirma que nossa conduta deve ser coerente com o nosso chamado. Não pode haver dicotomia entre aquilo que dizemos e aquilo que somos, e sim uma consistência fundamental. Devemos ter vida coerente. Como podemos viver de modo digno do Evangelho? Vida coerente. Se coerente em todas as circunstâncias. O segundo aspecto a ser considerado no exercício dessa cidadania tem a ver com a integridade. Integridade. Não ter duas formas de agir. Não fazer apenas quando os holofotes estão sobre si. Ou não fazer apenas para ser visto pelas pessoas e receber elogios daqueles que nos veem. A motivação maior deve ser o amor a Cristo. Alguém já afirmou
que integridade como característica daquele que não é dividido, não é fracionado, ele é íntegro, não é fragmentado. Isto é integridade. Uma outra definição de caráter. Caráter é aquilo que você faz quando está no escuro. E preste atenção. Deus, quando vai falar de Jó, ele vai chamar Jó de homem íntegro e reto. Íntegro e reto. Este homem era o mais íntegro e reto da sua geração. Integridade é aquilo que a gente faz com as portas do quarto fechado. Aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo. Ou podemos dizer, aquilo que eu faço no quarto, na minha tranquilidade, no meu secreto, eu também faço com as luzes acesas. Aquilo que eu faço fora reflete o que eu faço no quarto. Em outras palavras, não há duplicidade de vida. Há, na verdade, um complemento daquilo que eu sou interiormente com aquilo que eu revelo ser exteriormente. Eu sou um indivíduo integrado com as minhas faculdades e o meu caráter não está fragmentado de acordo com as circunstâncias ou de acordo com as possibilidades. Eu sou o que sou, segundo Paulo, em todas as circunstâncias. O estilo de vida cristão deve ser o mesmo, porque a sua reputação não deve ser buscada nos homens, mas em Deus. E uma pessoa que de fato considera a palavra de Deus sobre sua vida é aquele que é tido por justo. Justo. Justo e íntegro na Bíblia é a mesma coisa. E a Bíblia diz, bem-aventurado o justo. Bem-aventurado o justo. Meu irmão, portanto, a nossa forma de ser e agir não pode estar pautada pelas circunstâncias. Interessante um dado histórico, quando Stalin recebeu um aliado na Primeira Guerra Mundial, ele mandou pintar as ruas pelas quais ele ia passar com este convidado, mandou construir fachadas de prédios, só fachadas, não tinha nada atrás das fachadas, tudo para impressionar, tudo para dizer que havia uma estética, uma beleza por onde ele passava com o seu aliado. Às vezes, a vida cristã revela esta dificuldade, esta fachada. Por trás não há nada, e isso é horroroso. O Salmo 119, 113 afirma, aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Viver de modo digno do Evangelho, meus irmãos, isso faz uma tremenda impacto na vida das pessoas, especialmente quando nós vivemos numa cultura em que os valores estão desmanchando. Nesse tempo em que as pessoas não têm tanto preocupação com o seu estilo de vida, com o seu modo de viver, vive de acordo com a teologia do Zeca Pagodinho, vida leva eu vida. O cristão não adota esse estilo de vida. O impacto que nós causamos na cultura, o impacto que nós causamos na sociedade, a forma pelo qual nós vivemos, fala, comunica, se expressa. O modo como eu me porto diante do chefe do meu trabalho, o modo como eu zelo pelo exercício, pelas atividades da minha atividade profissional, como eu executo as atividades mais simples que sejam, o modo como estou comprometido com o meu casamento, o modo como estou comprometido com a educação dos meus filhos, o modo como eu me porto, o modo como eu vivo. É disso que Deus se ocupa da nossa vida. E isto traz um impacto profundo na vida das pessoas. O Evangelho fala muito mais alto na nossa vida do que muitas vezes nas nossas palavras. Por isso que o apóstolo Pedro vai dizer às mulheres, ganhem os seus maridos não crentes, não por palavras, mas por atitude, pela vida, pela vida. Por isso que o apóstolo Paulo está pontuando aqui nesta igreja acerca de como deve ser
a vida cristã, uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida justa. Não devemos viver a vida para os outros, mas para Deus. Somos tentados a ser moralistas diante dos outros, a vender uma imagem quando estamos sendo observados, mas a consistência tem a ver com a integridade. Isto não é apenas um acessório da vida cristã, é a sua essência, é a integridade, é aquilo que você faz no oculto com Deus e para Deus. São os comportamentos íntimos que são revelados quando você está só, quando você está sendo exposto a tentações, a provações, e ali, no secreto, Deus te vê e Deus te aprova. É esta consistência que se busca, que se forja o caráter. É tão interessante que, às vezes, nós não percebemos o valor que é aos nossos filhos a correção paterna, a correção materna. Quando nossos filhos, ainda pequenos, estão na primeira ou segunda infância, cometem um equívoco, cometem um erro, cometem um comportamento nocivo, e você já havia corrigido anteriormente, então agora você retoma aquela fala, e você talvez use, dos pais que usam o castigo como uma ferramenta de correção do comportamento do filho. E então, naquele momento em que o filho está sozinho de castigo, é um momento tão importante para ele, como é para nós também, quando estamos sozinhos, com os verdugos da alma, com aquelas tentações que estão presentes ali. E você sabe que você precisa manter-se reto, justo, íntegro, compreendendo que há um olho santo que contempla todos os moradores da terra. É levar Deus a sério. Assim como o filho fica de castigo levando a palavra da mãe a sério, nós também levamos Deus a sério quando estamos no nosso momento de privação, de privacidade, de quietude. Isto é importante. O Evangelho é o meio com o qual temos a possibilidade de modelar a nossa vida. É a partir do Evangelho, das verdades do Evangelho. Esses valores determinarão a forma de viver de cada um. Isso só é possível sendo um cidadão que modela a sua vida de acordo com os valores de Cristo. Em terceiro lugar, como podemos viver de modo digno do Evangelho? Vida de unidade. Vida de unidade. Busque a unidade de forma intencional. Veja o versículo 27. Que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A igreja de Filipos estava experimentando alguns problemas relacionados à comunhão. Apesar de ser uma igreja generosa e missionária, porque foi a única igreja que investiu no ministério do apóstolo Paulo, ela enfrentava alguns problemas sérios de relacionamento entre os crentes. No versículo 17, Paulo estava na cadeia e alguns irmãos, por inveja e porfia, pura discórdia, resolveram pregar o evangelho para provocar as autoridades, a fim de que Paulo fosse mais severamente punido. Veja só, no capítulo 2, versículo 14, Paulo enfatiza a unidade do corpo, provavelmente por causa de problemas latentes na vida da igreja. No capítulo 4, versículo 2, duas irmãs da igreja viviam em constante tensão e disputa, e Paulo chama a atenção das duas para uma reconciliação. Nesse texto, Paulo exorta a estarem firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntas pela fé evangélica. Meus irmãos, minhas irmãs, tenho falado aqui já alguns domingos sobre a importância da unidade da igreja, da unidade da família. Nós temos as nossas diferenças, temos os nossos desejos pessoais, mas na comunidade de fé, na vida cristã, aquele que de fato caminha em Cristo, ele deve convergir as suas forças, as suas energias, os seus recursos para promover paz, para promover unidade na família, para equacionar questões, equacionar situações divergentes, para ser
conciliador e não um dissidente, aquele que causa dissidência na vida da família, na vida da igreja, no meio do povo de Deus. O apóstolo Paulo está preocupado justamente com isso, para o bem do evangelho, para o progresso da família, para o avanço da igreja, para que a obra de Deus continue prosperando em casa, na vida dos filhos, na vida da família, para que a bênção de Deus se estabeleça dentro de casa, harmonizando os relacionamentos. Devemos buscar a unidade, a comunhão, buscarmos estabelecer paz nos vínculos pessoais, nos vínculos familiares, nos vínculos da comunidade de fé. Ele fala de uma só alma, para que a fé evangélica possa florescer. Eu penso que a igreja é construída em mutirão, assim como a família. Se nós temos alguns desafios na família, se nós temos alguns desafios na igreja, é óbvio que todas as forças, todos os recursos devem convergir para fazer frente a esses desafios. Não é assim? Deve ser assim. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Há uma igreja que já é fervorosa na missão, que já contribui com a missão, mas ela está sendo minada, desconstruída a partir de relacionamentos de atrito, de divergências. E o apóstolo Paulo fala: tende uma só alma ao bem da fé evangélica. E como podemos viver de modo digno do evangelho? Em quarto lugar, termos vida corajosa. Não se intimide. Veja o que está no versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Os membros da igreja de Filipos deveriam estar assustados com a truculência das autoridades. Aliás, foi nesta cidade que Paulo e Silas, pregando o evangelho, foram presos, foram açoitados. E isso trouxe um grande prejuízo para a igreja. Parte da igreja ficou atemorizada e parte da igreja ficou fazendo ainda, provocando as autoridades para ainda criar dificuldades para o apóstolo Paulo. Veja a dificuldade daquela igreja. Mas o apóstolo Paulo e Silas corajosamente saíam às ruas falando do evangelho de Cristo. E quando presos, e quando surrados e presos, acorrentados num tronco, o testemunho deles foi maravilhoso. Ao invés de ficarem murmurando, ao invés de ficarem chorando, choramingando, reclamando, esses dois cristãos, cerca de meia-noite, eles estavam surrados, com o corpo moído, fatigados, exaustos, eles estavam cantando, louvando, adorando a Deus naquela prisão, presos àquele tronco, com o corpo alquebrado pela surra que levaram. Resultado disso, Deus moveu as estruturas daquele lugar. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Viver de modo digno do evangelho é viver vida corajosa, é viver vida intransigente, é viver vida que não negocia, que enfrenta essa cultura que faz do sexo uma banalidade. É dizer não às tentações no emprego, nos negócios, quando você está sendo flertado e deixando a sua esposa ou seu esposo em casa. É dizer não a essas tentações de negócios escusos. É ter a coragem e a ousadia de dizer não às tentações e essas situações que a cultura quer impor a você e a seus filhos. É você dizer não lá na escola, você que estuda no ensino médio, a dizer não ao álcool, a dizer não ao cigarro, a dizer não às porcarias que te oferecem, porque você é crente, porque você é cristão, porque você quer ser uma pessoa íntegra, você é separado para Deus. Isso é um testemunho, isso é um belo testemunho. É dizer ao condomínio que você vive de fato uma vida cristã. E você não diz com palavras, você diz com as suas atitudes. O modo como você lida com a pessoa que trabalha no condomínio, aquele que atende você todas as horas que você chega e que você sai.
O modo como você trata o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o modo como você trata o vizinho que está à sua frente. Isto é ter uma coragem de exercer uma vida íntegra e ser diferente onde Deus te plantou. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o que Paulo está dizendo àquela igreja perpassa todos os séculos e chega até nós, que vivemos numa cultura em que muitas pessoas estão vivendo o que é politicamente correto, mas nós vivemos o que é biblicamente correto. O que é biblicamente correto. Nós não transigimos os valores da fé cristã. Nós não negociamos os princípios e valores da palavra de Deus. Por quê? Por que não? Porque o nosso Cristo se tornou pecado para limpar-nos, para lavar-nos, para purificar-nos de toda a nossa impiedade. Porque o Evangelho teve um alto preço na cruz do Calvário. E então nosso estilo de vida é o estilo de vida que emerge da cruz de Cristo, que emerge do nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor, e viver para a glória dEle, para o louvor da sua glória, implica em viver uma vida corajosa, uma vida que não transige, uma vida que não negocia valores, ainda que tenhamos que pagar um preço, ainda que tenhamos que assumir prejuízos por conta da nossa fé, por conta da nossa integridade, por conta da nossa coragem de não transigir com valores intransigíveis. É isso que Paulo está falando. É isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos. É isso que nós devemos ensinar aos nossos filhos quando vão para a escola. A não trazer nada da escola que não seja seu. Ao encontrar algo, devolver no lugar de achados e perdidos. É isso que nós ensinamos aos nossos filhos, ou não? Não é? Quando for tomar o seu lanchinho, baixar a cabeça e fazer a sua oração antes de tomar o lanche. Por quê? Agradecer porque Deus providenciou aquele lanche. Eu estou falando de coisas muito singelas, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. A vida cristã, graúda, consistente, é uma vida que de fato revela coragem para viver num mundo sem Deus, vivendo para a glória de Deus. O apóstolo Pedro afirma em 1 Pedro 4,4: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais ao mesmo excesso de devassidão. Veja que o apóstolo Pedro está escrevendo para um grupo de cristãos que estão no primeiro século sofrendo todo tipo de assédio do mal. E ele está dizendo para esse grupo de cristãos: a cultura, os seus desafetos difamam vocês. E eles difamam vocês e estranham. Causa-lhes estranheza o estilo de vida que vocês adotaram, porque vocês não concorrem com eles no mesmo jeito de viver a vida, em devassidão, em excesso de devassidão. Meus irmãos, os seus parentes precisam saber que você é cristão pelo seu jeito de viver, não apenas porque você vai a uma igreja cristã, que você não concorre com aqueles amigos para aquelas circunstâncias, não é, que são inomináveis às vezes. Quando sofremos críticas por causa da nossa posição frente a temas polêmicos, quando insistimos em viver uma vida santa e não entrar no jogo desonesto, a uma recusa de vida de luxúria, de pecado, nós sofremos críticas, mas não podemos nos intimidar, porque o que para eles é prova de perdição, para vós outros é de salvação, e isto da parte de Deus. E finalmente, como podemos viver de modo digno do Evangelho? Vida de martírio. Reconheça que existe uma graça surpreendente no Evangelho, é a graça do martírio. Veja o versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Eu quero dizer uma coisa para você, que não é talvez muito politicamente correto, não é?
a nossa cultura não lida muito com o sofrimento. Aliás, há pessoas que vivem buscando uma vida hedonista porque sofrer não está muito na sua pauta diária. Mas eu quero dizer para você que há uma graça, há uma bênção em sofrer por causa do Evangelho. Há uma bênção nisto. E Paulo está dizendo disso, porque vos foi dada a graça de padecerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. Esse é um aspecto fundamental da genuína fé, a disposição de entregar-se até a morte por conta de Cristo. Nós gostamos de falar da graça de Deus, de como somos aceitos incondicionalmente por meio de Cristo, de como a graça é poderosa e eficaz, mas agora a Bíblia está nos falando de outra graça. Não apenas de crer em Cristo, mas de padecer por Cristo. E, portanto, devemos estar prontos a sofrer pelo Evangelho. A afirmação de que a fé e o sofrimento são dois privilégios cristãos, concedidos, talvez possa te surpreender. Por isso que Paulo faz questão de lembrar-vos de que vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Eu queria citar aqui Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer foi aquele teólogo que sofreu o martírio e foi morto por sua fé no governo de Hitler. Ele afirmou antes de morrer: o sofrimento é a marca do verdadeiro cristão. O sofrimento é a marca do verdadeiro cristão. E Russell Shedd também afirma que qualquer que seja a ameaça com que o inimigo consiga assaltar, não tema, Cristo é mais forte. Nunca se intimide diante do adversário, pois Cristo ganhará a batalha por você. Eu preciso dizer uma coisa para você. Nós temos dois inimigos. Eu sou o meu maior inimigo. A minha natureza decaída. Eu e as minhas circunstâncias. Eu sei o quanto eu lido comigo mesmo. E eu sei o quanto enfrentamento eu devo ter comigo mesmo. Assim você. Os seus desejos, as suas vontades, a sua natureza. Você sabe o quanto você é assediado pelo mal constantemente. Você sabe. E você sabe que você pode sabotá-lo. Você pode sabotar a si próprio. E este é um grande inimigo, um terrível inimigo. E você vence a si próprio pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus, através de uma vida de oração, através de uma vida de dedicação, de entrega, de renúncia, de busca de integridade na vida. Você sabe do que eu estou falando. Esse é o inimigo. E o outro inimigo, bom, a Bíblia fala de 3. A carne, somos nós, o diabo e o mundo. Esses inimigos agem sorrateiramente na sua mente e no seu coração. O mundo jaz no maligno. A cultura está decaída. Então, meu irmão, quero dizer para você que lidar com dor, lidar com sofrimento faz parte da vida cristã. Porque o cristianismo é contracultural. Não é normal para as pessoas conviver com pessoas que não querem errar, que não querem pecar, que não querem viver com a teologia do Zeca Pagodinho, mas querem viver pelos valores e princípios da palavra de Deus. E isto faz muito sentido. Isso impacta a vida das pessoas. Isso traz uma força, um valor, e as pessoas o respeitam, o valorizam e reconhecem a graça e o poder de Deus na vida de um cristão, por mais simples que o seja. A santidade na vida de uma pessoa é o que a torna atraente, é o que a torna relevante no meio de uma cultura tão cheia de desvalores. E então eu quero concluir. Estas são as 5 marcas presentes na vida daquele que deseja um estilo de vida na vida de Cristo. Ser coerente em todas as circunstâncias. Ser consistente em
todas as áreas da vida. Buscar a unidade da sua comunidade de forma intencional, não se intimidar e reconhecer que existe uma graça surpreendente no Evangelho, a graça de sofrer pelo Evangelho. Isso só será possível, meus irmãos, se olharmos para Cristo. Essa semana, visitando uma família da igreja, tive a bênção de ver vários progressos na vida dessa família. Vários progressos. E alegra o nosso coração quando a gente percebe que o Evangelho está fazendo sentido na vida da família, nas estruturas da família. Quando uma família que é confrontada com os valores do Evangelho, eles começam a mudar a rotina da família, começam a mudar os valores que sustentam a vida da família. E nos alegra porque eles começaram então a experimentar diariamente um tempo em família para ler a palavra de Deus juntos. E começaram a descobrir como é valioso, como é poderoso, como é especial a família voltar diariamente em torno da palavra de Deus, ouvir atentamente a explicação da palavra de Deus por um membro da família e depois orarem uns pelos outros, orarem pelos desafios da família. Para eles isto é de uma riqueza extraordinária. Para o casal, separar um tempo para saírem para um passeio juntos, andarem de mãos dadas, caminharem juntos, olhando um para o outro, falando um para o outro, um tempo só para o casal, longe dos filhos, longe das demandas, um tempo para eles caminharem juntos, um tempo logo de manhã, ao acordar, um tempo de orarem juntos, e lerem a palavra de Deus juntos. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o estilo de vida cristã confronta o estilo de vida da cultura. Nós nos dizemos cristãos porque somos parecidos com Cristo. E nós só somos parecidos com Cristo porque nós adotamos os valores e princípios da palavra de Deus. Porque de fato o nosso caráter, porque de fato a nossa personalidade, porque de fato a nossa rotina, a nossa vida, a nossa família está impregnada, está encharcada da palavra de Deus, da direção de Deus. Então fica muito simples e muito fácil vivermos para Deus, ainda que num mundo que os valores estão desmanchados. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe profundamente a sua fé, o seu coração. Que você tenha uma semana vitoriosa em viver para a glória de Deus. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor fala conosco. O Senhor nos desafia. E nessa noite, Deus, quando falamos para eles, estamos falando a nós também. Damos-te graças pelas exortações da sua palavra. Permita, Deus, que continuemos a viver de modo intransigente com os valores da tua palavra. A vivermos, ó Deus, vida coerente, vida relevante, para que o teu nome seja exaltado e glorificado na nossa vida.